Olá, nossa conversa de hoje é sobre violência. Violência doméstica, violência contra a mulher em todas as suas amplitudes. E ninguém melhor para começar sobre esse assunto do que a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Evangelina Castilho Duarte. E ela é coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, conselho do TJMG. Então, muito obrigado pela presença, desembargadora. É uma honra fazer esse bate-papo com a senhora, porque, afinal de contas, esse assunto é um assunto da maior importância, especialmente nesse mês da mulher. Então, agradeço muito. Nós estamos aqui no estúdio do IBDFAN, nossa visita, e queria começar perguntando o que é essa Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência. Isso tem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e tem em outros estados também. Sim, eu agradeço, em primeiro lugar, ter me recebido para esse bate-papo, e a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, ela decorre da Lei Maria da Penha, existe em todos os estados do Brasil, com nomes variados. O nosso é Concílio, mas tem Servide, no Paraná se chama Servide, mas é o mesmo órgão. É um órgão de assessoramento da presidência do tribunal, é um órgão que coordena os juízes de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça das diversas comarcas, e é um órgão que cria políticas públicas para o combate da violência contra a mulher. Pois é, isso pouca gente sabe, né? São essas políticas públicas que não aparecem muito. Esse podcast, essa conversa vai servir para nos orientar, e sempre isso, para que isso saia e vá além das fronteiras do tribunal. E essa situação da violência doméstica ela é muito grave no Brasil, mas o que o tribunal tem feito sobre isso? Quais são os principais desafios de enfrentamento da violência doméstica? O grande desafio é o julgamento com perspectiva de gênero, tanto nas varas de violência doméstica como nas demais varas. Mas temos também o grande desafio da compreensão do que é violência contra a mulher, porque tivemos agora uma estatística recente que diz que apenas 40% das mulheres entrevistadas, que é uma amostra, então 40% das mulheres em Minas, é que têm consciência de o que é violência contra a mulher e o que fazer em caso de violência. Então, esse desafio de levar essa matéria para o conhecimento público é o maior trabalho nosso. É impressionante, né? Porque para pensar a violência doméstica e pensar no futuro, nós temos que voltar no passado e entender o funcionamento desse sistema de uma ideologia patriarcal que pega todos nós, né? Inclusive, nós chamamos hoje de machismo estrutural, e isso é muito forte, né? Eu digo, estávamos conversando nesse inverno, nós todos devemos lutar cada dia contra o preconceito que é cada um de nós, mas essa questão da violência, do machismo ainda é muito forte e que naturaliza, né, algumas coisas. E acho que nós temos que começar a parar de achar que isso é normal, né, essa superioridade. Aliás, os ordenamentos jurídicos, o mundo todo, foram construídos em cima e com base numa suposta superioridade masculina. Então, é com base nessa suposta superioridade masculina que essa estrutura se instala, né? E aí a gente fica achando que o mundo é masculino, né? E o mundo não é masculino, embora os homens que fizeram as pontes, construíram os prédios, né? Isso traz essa ilusão de uma superioridade, mas isso tem melhorado muito. Eu acho que a grande revolução do século passado foi o movimento feminista que trouxe para a mulher um lugar de sujeito, de desejo. Isso continua sendo revolucionário. Então, eu acho que a violência doméstica continua sendo o entendimento de que a mulher, tanto quanto o homem, tem desejos, né? E só que o desejo dela não pode ser respeitado, ele tem que ser dominado. E com isso, e aí a função, eu quero só voltar
em função do direito, né, que é colocar limites externos em quem não tem internamente. Então, a Lei Maria da Penha, que é um dos textos normativos mais avançados do mundo, ela se tem visto avanços, claro, tem alguns avanços, tem mudanças legislativas, mas na prática, o tribunal, nessa função da violência, claro que as políticas públicas são do executivo, do legislativo, mas do judiciário. Nós estamos aqui falando de uma política pública do judiciário. Ela tem feito avanço, tem visto efetividade nisso. A Lei Maria da Penha ela trouxe avanços. A criação de varas especializadas facilitou o atendimento da mulher, facilitou a proteção da mulher. As medidas protetivas de urgência que são concedidas quando a mulher chega lá na vara com um problema, elas dão uma proteção. Há mais tempo, elas tinham que ser pedidas através de advogado, através de requerimento escrito. Hoje, com a Casa da Mulher em Minas Gerais, a medida protetiva pode ser pedida através da Polícia Civil. A Polícia Civil requer ao juiz via online e essa medida protetiva pode ser deferida, se tiver bem documentado o pedido, em 24 horas. Então, é um grande avanço. A tecnologia, né, que vem ajudando a isso. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade com tecnologia, mas sei que quem não entender isso vai estar fora do mundo e do mercado. Mas que bom, eu não sabia disso. Que bom que não precisa do advogado para fazer isso. Sim, eu sou advogado e acho que um lugar que fala disso, mas assim, porque a questão não é a proteção do mercado da advocacia, mas a proteção do cidadão, claro. Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei protetiva e protetiva da mulher. Ela não é uma proteção de punição, ela não é uma lei para punir, ela é uma lei de proteção da mulher, protetiva e educativa também. Por isso, nós temos os programas de educação sobre a violência. Aliás, eu acho que a Lei Maria da Penha ela cumpre uma função pedagógica, né, e até muito maior do que jurídica. Assim como a lei da alienação parental, que é uma lei que tem pouco, e todo mundo que chega fala que é a Lei Maria da Penha, todo mundo sabe que é a Lei Maria da Penha. Então, isso por si só já coloca um limite, né? Isso é isso. Então, tem esse efeito pedagógico. Tem esse efeito. Claro que isso não basta, mas o que eu queria saber é que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nas falas de violência doméstica, tem feito também entrada de profissionais, psis, né, sociais, psicólogos, que fazem um trabalho com os homens, né, os agressores, os supostos agressores. Como é que tem funcionado? Isso tem acontecido? A equipe multidisciplinar, essa da psicologia e assistência social, ela atua para examinar a situação da mulher para o processo. A equipe nossa multidisciplinar, ela vai examinar a situação familiar dessa mulher e vai opinar para o juiz se é o caso de conceder medida protetiva, aumentar o tempo da medida protetiva, colocar uma medida protetiva mais rigorosa. E nós temos, aí, em paralelo, os grupos reflexivos de homens, que são os homens que já participaram do processo, e uma das medidas protetivas aplicada a ele é frequentar esse grupo reflexivo, que vai consistir em várias reuniões em que ele vai discutir a prática que ele teve, a conduta que ele teve, e até ele se conscientizar de que aquela conduta foi violenta e ofendeu o direito da mulher. E isso já tem algum dado estatístico, algum gráfico sobre isso? Isso funciona? Os homens realmente refletem sobre isso? E aí eu entro com a psicanálise, que através do pensamento o tempo todo, o potencial da agressividade. Ele é do homem e da mulher. Né? Mulheres também têm um potencial de agressividade, mas é diferente a agressividade masculina, que usa a força física, que usa essas reflexões, elas conseguem atingir os homens, ou seja, os homens
são contaminados, conseguem algum efeito nessa reflexão sobre a violência? Tem algum dado disso? Tem. Num primeiro momento, quando nós tínhamos um instituto especializado nesses grupos reflexivos, esse instituto trabalhava com o tribunal, hoje não mais, eles chegaram à conclusão de que apenas 1% desses homens que participavam do grupo reflexivo é que reincidia. Então, é um dado importantíssimo. 99% dos homens que participaram, eles não voltaram a agredir mulheres. Então, eles se tornaram conscientes da prática nociva. Hoje em dia, nós não temos essa estatística, porque esse instituto não trabalha conosco por algumas outras questões, mas não temos essa estatística. Mas se vê que os homens saem de lá percebendo que a conduta foi violenta. Se saírem de lá perguntando, será que eu fui violento? Isso já é um grande passo. Né? Quando a gente tem um analista, vai fazer análise, síntese da análise, e a gente se pergunta, será que assim, eu não sou eu culpado, é o outro? Porque a tendência do ser humano é sempre colocar a culpa no outro. Então, os homens se justificam que aquela agressão, que nem se acham que eles são as vítimas, né? Que eles foram agredidos, que a mulher não quis mais, porque diversas razões. Então, se sair de lá perguntando ou tendo feito essa reflexão, já é um meio caminho andado. Passo andado, importante. Nós temos um programa que em parceria com o SECOS, que é o Sindicato da Construção Civil, e esse programa consiste em palestras rápidas nos canteiros de obras. No intervalo do almoço, no horário do café da manhã, nós vamos ao canteiro de obras para falar, basicamente, para homens, que são os trabalhadores da construção civil. E eles ficam muito incomodados com a nossa fala e perguntam muito sobre atitudes que eles tiveram, o que a mulher tem contra eles. Então, motiva. O fato de estar incomodado já é um bom sinal. Né? Provocar um incômodo já é um sinal começo, né? Já é a intenção nossa, é essa mesmo. Já cumpriu a função ali. Agora, você está falando do canteiro de obras, porque a violência doméstica ela não tem classe social. Né? Ela pode ser mais sutil, menos sutil, e não sei se tem um dado estatístico, mas eu imagino que o que aparece lá, pelo menos de violência física, é numa classe social menos favorecida. Isso é verdade? Ou a violência ela aparece, por exemplo, numa classe média, classe alta, ela é mais, não é tanto física? Porque primeiro nós temos que esclarecer para quem nos ouve que a violência doméstica, definida na Lei Maria da Penha, não é apenas violência física, é violência psicológica também. Né? Então, e isso, inclusive, é recente, embora a lei já dissesse isso, mas atualmente que as mulheres estão entendendo que podem buscar uma medida protetiva, não apenas pela violência física. Como é que é? Tem um dado estatístico da classificação desses agressores em relação à sua classe social, por exemplo? A Polícia Militar tem um painel de controle de dados que trata exatamente da violência doméstica. E eles têm essa estatística, que eu não me lembro no momento, mas a violência, tanto física como psicológica, ela está em todas as classes sociais. Nós vemos aqui em Minas que feminicídios graves foram cometidos contra mulheres de classe alta. Os mais recentes, hoje em dia, né, com muita repercussão na mídia, são da classe alta. Nas classes média, baixa, pobre, também acontece. A violência psicológica ela acontece também em todas as classes, mas muito mais na classe mais favorecida, na classe mais alta, quando o homem, ele, por ter o controle do dinheiro, ele é, digamos, um grande empresário, um profissional
liberal bem-sucedido, ele se considera o dono, o comandante da unidade familiar, o comandante da mulher, o controlador. Então, essa violência psicológica de proibir a mulher de sair, de ceifar, você está com uma roupa decotada, com um vestido curto, isso é violência psicológica. Seu cabelo está muito feio, você não devia ter tingido dessa cor, isso é violência psicológica. Então, essa acontece mais na classe mais alta, que é mais sutil. Pois é, porque é um controle sobre o patrimônio, mas também é um controle sobre o corpo das mulheres. Se nós formos pensar que até recentemente o marido era o chefe da sociedade conjugal, que traduzia essa ideologia patriarcal e que está difícil de ser diluído. Esse trabalho todo é para ir diluindo essa ideologia patriarcal, de que o homem não tem que ter esse controle sobre o corpo da mulher. Né? Isso sabe isso? É aí que nasce a violência, esse sentimento de rejeição, né? Todo dia a gente vê na mídia ali, era a namorada que virou o namorado e ela foi espancada, foi assassinada, né? Esse sentimento de rejeição, que é o pior sentimento que todos nós temos, pode ser homens, mulheres, mas você vai saber lidar com isso. E por falar nisso, eu estava lembrando da mídia, a arte às vezes ajuda a gente, acho que uma das saídas que nós temos para ajudar a pensar, né, e combater a violência doméstica através da arte. Recentemente, um filme brasileiro que não sei se a senhora já viu, que é Ângela. É aquela história da Ângela, que ali naquele filme é apenas um recorte da violência, né? Mas tem a sequência, quem quiser aprofundar, tem um podcast que chama Praia dos Ossos, que conta toda a história, né? De como dá para entender claramente como é que nasceu, como é que é essa violência, que é, na verdade, uma mulher que era livre e que não permitia que nenhum homem tivesse um controle do seu corpo, né? E ela pagou um preço muito alto, pagou com a própria morte. Mas essas mulheres não precisam pagar com a morte. Então, fica aí. Assim, há vários outros filmes, né, que falam disso, nos ajuda a refletir, principalmente a partir dessa reflexão, nós vamos dar alguns passos adiante. Mas voltando aqui para a Coordenadoria da Mulher no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quem está absorvendo e quem chegou agora, né, que tem feito um trabalho muito interessante, que tem isso em outros estados. Eu não sei como é que se tem essa correlação dessa Coordenadoria da Mulher, a saudade também, dos outros estados. Se a senhora sabe de algum outro estado que tem feito isso, tem complicação de um estado com o outro, tem uma interação, assim, que cada estado, né, na sua legislatura, no seu tribunal, mas seria bom que tivesse uma unidade nacional, né? Ainda não chegamos lá. Chegamos. Nós temos 2 fóruns, um que se chama FONAVID, que é Fórum dos Juízes pela Vida, que congrega todos os juízes de violência doméstica e as coordenadorias. E temos a CONCEVID, que é a coordenadoria das coordenadorias, o Conselho das Coordenadorias, que engloba todas as coordenadorias estaduais. Então, são 2 fóruns que discutem a matéria e o CONCEVID, inclusive, cataloga todas essas práticas. Eu tenho construído igualdades, meu programa já foi para o CONCEVID. Tenho Justiça Vai à Escola, já está lá no CONCEVID. Então, eles são partilhados, depois replicados, aprimorados. E tem homens que participam disso? Ou assim, tem muitos homens ou a maioria é mulher? Não, a maioria é mulher. Os juízes de violência doméstica e familiar, eles são em meio a meio. Depende da competência onde eles estão, não tem muito como colocar só mulheres. As coordenadoras, as superintendentes das coordenadorias, são em maioria mulheres. Mas temos Goiás, Rondônia, Maranhão, que são Distrito Federal, que são homens. E dia 20, vai tomar posse como presidente do CONCEVID o coordenador de Rondônia, que é o Álvaro Ferro, o desembargador Álvaro Ferro. É porque eu acho que um passo adiante na evolução e do combate, acho que envolver homens também, né? Porque
temos que falar disso. Isso é uma questão que interessa a todos nós, né? Homens e mulheres. Né? Mas uma coisa que mais tem me interessado muito, e o fato de estarmos aqui nesse podcast do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é Direito de Família, nós estamos falando de violência, direito penal, e essa conexão, porque o direito de família tem conexão com diversos outros ramos do direito, inclusive com o direito penal. Eis aqui, Lei Maria da Penha, que é esse misto, né? Tem hora que é penal, é família, mas tem um artigo da Lei Maria da Penha, que é o artigo 7, que fala da violência patrimonial. Isso ainda, eu acho que isso ainda está pouco explorado, né, na questão da violência doméstica. E que as mulheres, porque é uma violência que fica invisível, por exemplo, um processo de partilha durar 40 anos na justiça, isso não é normal. As pessoas acham isso normal, nós não podemos achar isso normal. Então, eu acho que uma das saídas que nós temos para contribuir com isso é a invocação dessa violência patrimonial que uma partilha demora 40 anos, obviamente que a prejudicando a mulher, né? Historicamente, a parte economicamente mais fraca. Você tem notado alguma evolução assim, dessa violência patrimonial? Tem título lá, não sei se tem alguma estatística, a maioria que chega lá de violência, de medida positiva, tem algum número crescente sobre violência patrimonial? Eu queria falar um pouco sobre violência patrimonial, porque eu acho isso muito interessante. Estatística nós não temos sobre violência patrimonial especificamente, porque a grande reclamação para pedido de medida protetiva é a violência física. A maior parte. É a grande demanda. Mas a violência patrimonial, ela envolve o controle do homem sobre o salário da mulher, o controle dos documentos da mulher, esconder a chave do carro, esconder os documentos da mulher, a carteira de trabalho. Então, ele quer voltar antes de 1962, quando ela era incapaz, relativamente incapaz. Então, quer voltar à época em que ele tinha a palavra final sobre a vida da mulher. E a violência contra a mulher é qualquer atitude que vise a ceifar a autoestima da mulher, diminuir a autoestima, diminuir a autonomia da mulher. Então, a violência patrimonial é a principal que diminui essa autoestima e essa autonomia. Se a mulher trabalha, mas ela tem que entregar o salário para o marido, onde está a autonomia? Onde está a autoestima dessa mulher? Onde está a independência que ela conquistou trabalhando, mas ela perde dentro de casa? Então, é violência patrimonial. E esse trabalho da mulher, geralmente, ainda é mudado, mas ainda é muito esse trabalho invisível, né? Que a mulher faz, ter filho, e às vezes abandona uma carreira, e depois, na hora da separação, que não tem valor nenhum, os filhos já cresceram, né? E aí, o domínio total do patrimônio fica sob o controle, né, sob a dominação do marido. Isso também é uma violência patrimonial. O que a gente precisa evoluir é buscar o direito penal, mas trazer na área civil do direito de família consequências disso. E aí entra, eu quero voltar no nosso mensagem de falar, que é do julgamento pela perspectiva de gênero, né, que é a resolução 492, né, do CNJ, e o Tribunal de Minas já tem invocado, isso é muito novo, isso foi no ano passado, né? Isso, as pessoas ainda não entenderam isso, e vem até com certo preconceito. Já havia algumas decisões, mas eu acho que isso é uma boa saída no combate à violência. Tem visto alguma questão prática? Aí, como é que a coordenadoria da mulher tem visto essa questão? O julgamento por perspectiva de gênero ainda está muito incipiente. Ele tem acontecido na 9ª Câmara Criminal, que é a única do Brasil especializada em violência doméstica e familiar. Lá tem sido aplicado. Mas essa perspectiva de gênero, esse julgamento, ele pode ser aplicado no cível, na família e em todos os processos. No processo criminal comum, quando tiver uma mulher no processo criminal, pode ser aplicado
é uma forma de ver a mulher como sujeito do processo e como sujeito da palavra que ela tem. Ela pode falar e a palavra dela tem que ser levada em consideração. Isso tem sido adotado nas varas de violência doméstica, mas a minha intenção, a minha luta é que seja aplicado em todos os processos. Sim, isso é quase que uma reparação histórica, né, dessa suposta superioridade masculina. Esses ordenamentos eles foram calcados, engendrados com base na suposta superioridade masculina, da hétero sobre a homoafetividade, né? Então, vai por aí afora. Eu acho que são pequenos passos, pequenos atos que, aos poucos, começam a mudar uma realidade. Né? Eu sou esperançoso com a vida e acho que eu tenho começado a invocar muito esse julgamento tipo de gênero nas varas de família, ou seja, em casos de pensão alimentícia, onde a mulher que ficou a vida inteira ali dedicada ao marido, né, a produção, toda aquela estrutura patriarcal que ainda existe no Brasil, daquela situação, e alguém, o juiz que for fixar a pensão, tem que levar em consideração isso, né, essa situação, esse contexto histórico, essa ideologia patriarcal. Isso é igualizar, isso é ser mais justo. Né? O nosso desafio é assim, o que é justo? Né? Assim, e a lei, então, essa leitura interpretativa, né, essa hermenêutica da lei tem que ser uma perspectiva. Né? E você disse sobre a demora no processo de partilha, que pode ser até de 40 anos, isso aí já é até uma violência institucional. O próprio tribunal está praticando uma violência contra essa mulher que aguarda essa partilha para poder tocar a vida dela. Esperar 40 anos, ela já envelheceu e já perdeu a oportunidade. O que acontece é que quando ela não quer esperar, ela se vê obrigada a fazer um acordo por uma condição mínima. Isso é muito cruel para as mulheres. Então, esse julgamento pela perspectiva de gênero, que acho que ainda está começando a espalhar, né? Eu acho que isso é uma luz para um mundo mais justo, né? Acho que temos que ver por isso, e à medida que isso vai contaminando os juízes, o olhar vai mudando. E isso é o pensamento jurídico, né? A construção do pensamento jurídico, assim, ele vai aos poucos, não é instantâneo, não, né? Então, esse julgamento, a hora que vem, né? Como é que nasceu isso? Aquela reunião de milhares de pessoas que quiserem esse documento, está lá para quem quiser ler, muito interessante a história disso. Em princípio, quando começou a fazer isso, que bando de mulher louca querendo uma outra justiça. Não, é a mesma justiça. Só tem que ser visto por outro ângulo, né? Porque o juiz ele é imparcial, mas não é neutro. Porque não existe neutralidade. É nessa não neutralidade que entra a concepção particular dele sobre a vida. Então, nessa concepção particular dele, tem que ser tocado por essa perspectiva do gênero. Porque nós todos temos introjetado um machismo, um paternalismo. Né? Nós fomos criados dentro de um sistema patriarcal, machista. Né? O homem pode mais, a mulher pode menos. Não é fácil conter isso aí. É uma luta diária, interna e pessoal. Eu luto todos os dias. É disso. Agora, só para a gente ir caminhando para a nossa reta final da nossa conversa, assim, quais são os sinais de alerta, né, que indicam que alguém pode estar numa situação de violência doméstica? Que as mulheres possam... que as mulheres têm medo, está dentro daquela história, assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a mulher, né? Essa é uma premissa que foi derrubada porque está sendo derrubada. Mas as mulheres têm medo de acusar, né? E têm medo, principalmente quando é de uma classe social mais baixa, ela vai acusar, vai pôr o marido para fora de casa, o companheiro. O que vai acontecer? Ela tem, em Minas Gerais, tem algum sistema de proteção dessas mulheres que quiserem invocar de medida protetiva, e se elas tiverem que sair de casa, tem alguém. E aí é mais no campo das políticas públicas, do executivo, né? Eu não sei se
se tem essa interação do judiciário com o executivo, você precisa desse respaldo, né, para que as mulheres possam se sentir amparadas. Sim, nós temos também, junto com o julgamento com perspectiva de gênero, temos Justiça em Rede, que é uma forma de congregar todos os atores do processo para que eles ajam rapidamente. E junto com isso tem a Rede de Enfrentamento à Violência. Dessa rede participam as secretarias de Ação Social, Secretaria de Segurança, a Prefeitura, o Ministério Público, polícias, para agir com rapidez. Belo Horizonte tem a Casa Bem-vinda, que acolhe mulher vítima de violência que tem que sair de casa. É um acolhimento temporário, mas é uma forma dela se organizar. E eu sempre recomendo que a mulher que está sentindo que tem alguma violência, tem alguma coisa errada dentro do relacionamento, que elas formem uma rede privada de proteção. Umas amigas, uma vizinha, um parente, e se por acaso ela aparecer com uma mancha roxa no corpo, ou muito triste, ou não aparecer num dia, que essa rede desperte o sentimento de proteção e dê um jeito de procurá-la, de aconselhá-la, e ela não guardar para si essa situação de violência que ela está sentindo. Discuta com as suas paredes. As mulheres têm medo, vergonha, e outras não têm coragem mesmo, porque não tem para onde ir. Então, essa rede de apoio, isso é muito importante, porque significa um amparo, né? Porque nossa estrutura psíquica, que é de desamparo, já que somos sujeitos de desejo é falta. Então, naquele momento ali que, né, o marido, que era, apesar de violento, era o que é parado, né, eu vou ficar livre daquele marido, né, porque ele é alimentado. Não, mas se constituir essa rede de apoio, acho que isso é uma força a mais para poder denunciar essa violência. Sim. As mulheres aguentam, porque acham que antigamente as mulheres achavam que tinham que aguentar, né? Aliás, como os casamentos antigamente duravam mais, não é porque eles eram melhores, né? As pessoas têm uma fantasia de uma família perfeita, ideal. Essa família nunca existiu, né? Era a resignação histórica das mulheres que sustentavam o casamento. Né? Mas muito bom saber que o Tribunal de Minas Gerais tem esse trabalho, os outros tribunais também. Mas eu queria falar, e tem feito, são esses pequenos atos, né? Essas conversas que nós estamos aqui, alguém que ouve, isso vai sendo multiplicado, são pequenos atos que vão ajudando nesse combate. Mas vi também que vocês fizeram um trabalho, um produto, aí eu queria que você falasse um pouco, desse livro, Pontes para a Paz em Casa, que é Práticas, Propostas e Reflexões. Isso aqui já é o volume 2, né? O volume 2. É uma coordenada, né, pelo presidente do Tribunal, Zé de Cavalho, por você, desembargadora Evangelina Castilho Duarte, e Bruno Paiva, que é um professor. E hoje ele tem aqui. Tem um artigo meu sobre a violência contra a mulher e o comprometimento da saúde, a necessidade da saúde pública se envolver com essa questão, porque até nessa rede de proteção a Secretaria de Saúde não participa. Nós queremos ver se trazemos a Secretaria de Saúde para discutir essas questões. Tem artigos sobre grupo reflexivo, sobre reflexo da violência contra filhos, crianças e adolescentes, e outros assuntos todos ligados à violência. Quem quiser contribuir, quem quiser ter acesso a isso, o acesso é gratuito, como é que faz? Sim, esse tem dentro do Tribunal de Justiça, na página da Concive, tem a indicação de como baixar esse livro, ele é gratuito, e aí vai ter em forma virtual. Tá? E eu não posso deixar passar desapercebido, né, porque eu sempre trabalho na perspectiva do direito, não só pela psicanálise, mas também da arte, de falar dessa capa, a capa do livro, que essas imagens, né, às vezes uma imagem diz muito mais que 1000 palavras, né,
que é de um artista. Como que é o nome dessa artista? Que constituiu, que fez uma ponte, né? Uma ponte tênue, uma ponte muito fraca, que é a ponte para a paz. A artista é minha filha, é Daniela Castilho Duarte, ela está morando na Espanha atualmente, fazendo uma pós-graduação em História da Arte, e contribuiu gratuitamente, assim como o Bruno, que participou e organizou para nós o livro, fez as revisões, tudo de forma gratuita. Pois é, todos nós temos alguns ideais, né? Fazemos trabalhos assim, mas a arte, ela é fundamental, ela ajuda a produzir, né? A fazer esse nível de sabores, né? A arte contemporânea. É isso. Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar para esse nosso bate-papo, Eu gostaria de acrescentar que é preciso esse envolvimento da academia, dos institutos de estudo, da população em geral, para que essa defesa da mulher seja mais efetiva. Porque nós falamos sobre lei aqui e tal, a lei ela foi toda escrita por homens. Recentemente, nós temos parlamentares mulheres. Então, a lei foi escrita por homens, o direito da mulher foi escrito por homens. Isso é preciso, a história da mulher foi escrita por homens. Então, é preciso que a mulher se transforme na protagonista dos seus próprios direitos, da sua própria história, da sua imagem, da sua liberdade. É preciso ela se transformar na comandante da própria vida. Pois é, para fazer isso tem algumas ações práticas, né? Como a questão da racial, das cotas, e os tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, abriu concurso no Estado que é só para mulheres, não pode entrar homens, né? Para tentar equilibrar que tem um número muito baixo de mulheres, né? E o Tribunal de Minas sabe mais ou menos como é que é o percentual, porque a maioria são homens. Né? No tribunal, como desembargadores, nós somos 30 mulheres em 150 homens. É um número pequeno. Na próxima lista de promoção por merecimento, será feita uma lista feminina e uma lista masculina. Então, já vai cumprir a resolução do CNJ sobre a equidade. Ainda não tem igualdade ainda, vai ser equidade para ver se leva esse número um pouco mais acima. Eu sou esperançoso, acho que essas coisas têm melhorado, são pequenas ações assim, né, que aos poucos vão mudando a perspectiva mesmo, né, porque a partir do momento em que as próprias mulheres podem protagonizar a sua história, isso vai mudando e a perspectiva do feminino, que é diferente do masculino, eu acho que nós só temos a ganhar com isso, né, quando a mulher passa a ser protagonista, e acho que a justiça, né, no justo só tem a ganhar. Mas, bom, poderíamos falar sobre violência doméstica, o assunto é inesgotável, mas ficamos por aqui. Eu agradeço mais uma vez a desembargadora Evangelina Castilho Duarte, que é coordenadora da mulher em situação de violência doméstica familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado, senadora. Eu que agradeço, foi uma oportunidade excelente de falar no IBDFAN e de divulgar a matéria com a qual eu trabalho incansavelmente. Muito obrigado. Até a próxima.